Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Juliana tá aí, tudo bom, Ju? Estão me ouvindo bem? Carolina, Sérgio, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou fazer aqui a gravação, né, da fala que vai ficar aqui no Instagram, tá? Sobre o diagnóstico, né? Um pouquinho sobre o diagnóstico, falar um pouco do diagnóstico. Eli, cai de paraquedas, bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, espero que tenha aterrissado bem, não tenha se machucado muito. Sandra, que saudade, Sandra, faz tempo que a gente não conversa, né? Bom, pessoal, eu vou ler um pouquinho aqui, trabalhar, né, com uma questão bem interessante, né, que toca a nossa clínica no dia a dia, tá? Que é a questão do diagnóstico em psicanálise, tá bom? A leitura que eu vou fazer é um trecho do livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos, tá? Depois eu encaminho para vocês, quem tiver mais interesse. Eu vou fazer uma leitura comentada, não quero que demore muito tempo, né? A ideia não é essa, a ideia é fazer algo mais curto, mais rápido, né? Mas que tenha ali as bases para pelo menos a gente começar uma discussão, ok? Vamos lá. A questão do diagnóstico é o tanto quanto complexa em nosso campo, no campo da psicanálise. Vale retornar aos textos centrais para ler e reler e repensar o que fazemos a todo instante. Nossa intenção aqui, neste capítulo, né, não é um aprofundamento, muito menos um esgotamento da temática. Pretendo, ao abrir esse subtítulo neste capítulo, apenas retomar algumas orientações sobre nosso fazer clínico que podem auxiliar quem está começando e quem já está há mais tempo na clínica. Gente, às vezes chega pra gente, né, principalmente a gente que está aí trabalhando com a formação de uma maneira mais à frente mesmo da formação, dando supervisão, pós-graduação, aulas, sempre chega assim: Marco, recebi um paciente diagnosticado com bipolaridade, como que trata? Marco, um paciente, ele é obeso, né? Como que trata um paciente obeso? Marco, toque, né? Bom, essas questões todas que chegam pra gente, e também depressão, pânico, ansiedade, né? Isso tudo não é um diagnóstico psicanalítico, né? Ele é um diagnóstico a partir do DSM, ou seja, é uma patologia criada, construída historicamente em um determinado período histórico, tá? A partir de uma determinada teoria. A psicanálise também trabalha assim, não adianta a gente achar que não. A psicanálise ela vai diagnosticar tão somente a partir da teoria, né? Não tem como você pegar a teoria, por exemplo, psiquiátrica, para tentar dar um diagnóstico psicanalítico, né? Então, se a gente vai ter, por exemplo, a depressão, pânico, ansiedade, bom, para a psicanálise isso pouco importa, né? Porque o diagnóstico que nós vamos dar, o diagnóstico com o qual nós vamos trabalhar e operar sobre, né, é por outra via. E o problema não é tanto o diagnóstico, o problema é mais, né, quando chegam essas pessoas que às vezes têm 20, 30 anos de clínica, né? Quando chegam essas pessoas pra gente, o problema não é tanto o diagnóstico, mas muito mais o fazer clínico, né? O dirigir o tratamento, conduzir o tratamento. Só que para conduzir o tratamento, para a condução de um caso clínico, é necessário um diagnóstico, né? Vamos lá. Primeiro ponto, em Freud, o diagnóstico se dá durante a terapia de teste, no decorrer do início do tratamento. Ou seja, o diagnóstico para o Freud nunca veio a priori, ok? Ele não é assim algo, primeiro, não vem antes, e segundo, não é
na grande maioria das vezes, algo taxativo. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque dependendo do analista, você pode ter um diagnóstico diferente. É o famoso caso do Homem dos Lobos. Quem se lembra do caso do Homem dos Lobos? O Homem dos Lobos é um caso maravilhoso que a gente pega lá a leitura no Freud. Freud deu o diagnóstico de neurose obsessiva. Bronsvik, que foi aluna do Freud e atendeu o Homem dos Lobos, Sergei Pankochev, não sei falar o nome dele em russo, deu o nome de psicose, deu o diagnóstico de psicose para o Homem dos Lobos, né? E depois o Lacan, relendo, vai falar assim, era uma psicose. Em um segundo momento, o Lacan relê o caso, né? A partir da Bronsvik vai falar, era uma neurose. Então, olhem que interessante. O diagnóstico para a psicanálise, ele depende de uma teoria que permita afirmar o que se passa no caso, tá? E também, né, tem a ver com o tratamento que nós vamos dar ao sujeito. Não à pessoa, mas ao sujeito. Né? Vamos lá. No entanto, é inviável, né, a ideia de uma definição pontual do que seria a terapia de teste em Freud. O tratamento e o diagnóstico como momentos separados. Para o Freud, quando a gente vai ler lá, né, todos os textos referentes à técnica, quando Freud cita a terapia de teste, ele vai colocar que durante a terapia de teste, durante essa espécie de ensaio, o que nós vamos ter ali são encontros, né, para verificar o que está se passando, para tentar elaborar um diagnóstico, né, para verificar se esse paciente, se a psicanálise é um tratamento viável ou não para este paciente e outras coisas mais, né? Podemos separar didaticamente, tá, a terapia de teste, o tratamento em si e o diagnóstico. Podemos separar didaticamente para teorizar sobre, mas na clínica essa separação não é muito bem delimitada. Posteriormente, com Lacan, veremos que existe uma entrada em análise propriamente dita, mas que, ainda assim, no dia a dia do consultório, isso não se dá de uma maneira unívoca ou pronta e acabada. É o caso, por exemplo, da passagem ao divã, né? Como a gente sabe que pode ou não passar um paciente ao divã? Algumas pessoas nos procuram e falam, e aí eu coloquei o paciente no divã. Ou o oposto, né? Não pus o paciente no divã. E aí a gente pergunta, né? Mas por que não? Ou por que colocou? E aí fica aquilo, porque eu senti, porque eu achei. Não. É necessário uma teorização da prática. Não dá para você praticar a partir do que você acha ou você pensa, né? É necessário ali um trabalho, né, antes para que você conduza o caso corretamente. Por vezes, a dúvida permanece ainda por algum tempo, e isso é normal. Faz com que nós, no lugar de analistas, verifiquemos que nossa teoria não dá conta de tudo que acontece na vida e do que chega em nossa clínica. Tal qual os analistas têm seus limites, nossa prática e a teoria que a sustenta também têm. Então, mais uma vez, dependendo da teoria, um diagnóstico. Hoje nós estamos aí às voltas com a questão do autismo, né? Bom, dependendo da teoria que você vai seguir, é autista. Dependendo, não é autista. Né? Dependendo da teoria que você seguir, é um caso de fenômeno psicossomático. Dependendo da teoria, é um paciente psicossomático. São coisas distintas, diferentes. Entendem? Isso é muito importante. Começo então com uma questão central que norteará o nosso trabalho. O que significa a palavra diagnóstico? Perguntas idiotas. O livro está recheado de perguntas idiotas. Né? O diagnóstico é uma espécie de conhecimento estruturado que se tem e se formaliza a partir de um ou mais fenômenos. O diagnóstico, por exemplo, pode ser de uma planta, a qual iremos catalogar dentro de uma espécie de rol que contenha outras plantas, ou ainda
para afirmar que aquilo que está sendo estudado é uma planta e não um animal, não uma pedra. Todo diagnóstico serve para orientar uma conduta. Não importa se este diagnóstico é no campo da saúde mental, da informática, de uma leitura de um texto, onde se procura verificar os erros e equívocos, etc. É um grande equívoco dizer que o diagnóstico é um campo ou saber da medicina. O diagnóstico é uma palavra que tem uma amplitude muito maior, como a palavra cura, que pode ser utilizada para dizer de um processo, por exemplo, com relação ao queijo, ou ao vinho, ou a um tratamento. Ora, um queijo curado não estava doente, mas passou por um processo de cura. Eu acho que isso aqui é muito importante. Tá? A cura deixa de ser um fim e torna-se um meio. Com a palavra diagnóstico, temos a mesmíssima aplicação. O diagnóstico, independentemente de ser ou não realizado no campo da saúde, não é a palavra final, mas um meio para se atingir um fim. É bem bacana a gente começar a pensar por essa via, que o diagnóstico ele se trata muito mais de um meio, né, para se alcançar um fim do que o fim propriamente dito. Isso faz toda a diferença. Né? No campo da saúde mental, temos um problema importante. Friso aqui que as semelhanças e diferenças de determinados fenômenos ou objetos estão intrinsecamente relacionados com o observador. Um médico, ao ver uma determinada ferida, vai dar um diagnóstico. Um xamã, por outro lado, irá dar outro diagnóstico, irá dizer de outra coisa. Um líder religioso, uma terceira. Um psicanalista, uma quarta. O diagnóstico, então, depende de uma teoria que esteja constituída como saber em quem diagnostica. Eu acabei de falar para vocês do caso do homem dos lobos, né? Freud, Brunswick, Lacan, Miller também estabelece um terceiro diagnóstico. No campo da saúde mental, um terceiro porque Freud diz de um, a Brunswick diz de outro, depois Lacan diz que a Brunswick estava certa, depois ele vai dizer que o Freud estava certo, e aí depois, num quarto momento, o Miller vai dizer de um terceiro diagnóstico, que ali, né, aparentemente se tratava de uma psicose ordinária, uma psicose não desencadeada. Né? No campo da saúde mental, não é raro que uma pessoa passe por diferentes psiquiatras e receba mais de um diagnóstico e, em seguida, mais de um plano de tratamento. Pensemos o seguinte: um diagnóstico de hanseníase há muitos anos era um tipo de sentença de morte, a famosa lepra. Né? Hoje, ainda que exista muito preconceito, há tratamento e é possível a cura. O que mudou? Simples, o entendimento do agente patógeno. E também a evolução no conhecimento científico e no fazer médico que permitiram a criação de determinados medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento e a cura do problema. Então você tinha uma doença, você estuda a doença, você estuda a medicação, você estuda método de intervenção e aí você vai organizando tudo isso, né, e produzindo um tratamento, um tipo de cura que pode erradicar ou não a doença. E no campo da saúde mental, é possível verificar um caminho de evolução científica e no saber para tratarmos as patologias concernentes ao nosso trabalho? O que vocês acham? É possível encontrar no campo da saúde mental uma evolução? Vamos lá. A resposta a essa questão é um tanto quanto complexa. Se tomarmos como base, por exemplo, a melancolia, que é descrita desde Hipócrates como uma perturbação na qualidade de bile negra que afeta a alma, produzindo pensamentos, comportamentos destoantes, etc., podemos dizer que houve uma evolução teórica a esse respeito. Hoje, em pleno século XXI, temos o DSM, que em sua primeira edição trabalhou com a melancolia e nas edições seguintes trocou pelo termo psicose maníaco-depressiva
e atualmente transtorno do humor afetivo bipolar. O que se pensava que seria de causalidade orgânica com a teoria da bile negra nunca foi comprovado empiricamente. Ou seja, a gente pode até pensar que houve uma evolução, né? No entanto, quando nós vamos pensar em Hipócrates, nós estamos pensando que a causalidade da melancolia, do transtorno afetivo bipolar, da psicose maníaco-depressiva é orgânica. E recentes pesquisas, agora de 2020 até atualmente, elas não comprovam a teoria biologicista do transtorno mental, né? Não, pelo contrário. Não encontraram até hoje nenhum tipo de indício, né, que confirmasse que o transtorno afetivo do humor bipolar é de causalidade orgânica. Interessante, né? Então, se discutindo a depressão por causa da serotonina, tudo isso aí eu já trabalhei com vocês, né? Quem segue o meu trabalho há um tempo, né? Aqui no livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos, inclusive eu faço uma retomadinha disso. Mas só para lembrar vocês esse ponto, né? Que desde Hipócrates aponta-se, procura-se, investiga-se uma causalidade orgânica e não se encontra. Aí a pergunta, né? Será que houve evolução? Ocorre que no transtorno do humor afetivo bipolar, também nos dias atuais, não temos uma causalidade orgânica definida. De acordo com o Sagar e Patanayak, 2021, ó, um livro bem recente, né? O livro traz pesquisas assim bem recentes mesmo. Essa que acabou de sair sobre a serotonina na depressão tá aqui, né? Vocês vão poder ver o artigo, né? Aqui, comentado e tal, né? Vamos lá, o que esses autores falaram? Na prática clínica atual, o diagnóstico de transtorno afetivo do humor bipolar é feito pela anamnese, entrevista e observações comportamentais, carecendo, portanto, de uma validação biológica objetiva. E aí? Né? Carecendo, não tem. Você não tem nenhum marcador biológico que comprove. Então, por que o tratamento da alma? Por que tratar a alma com compostos orgânicos se o problema não é do orgânico? Freud, 1890, em um texto maravilhoso, né, o texto famoso, um dos famosos pré-psicanalíticos. A relação entre o corporal e o anímico é de efeito interativo, mas o outro lado dessa relação, o efeito do anímico sobre o corpo, em tempos antigos, era tratado de forma impiedosa pelos médicos. Eles pareciam ter medo de advogar para a vida anímica uma certa autonomia, como se com isso eles abandonassem o solo da cientificidade. Olha só, Freud, 1890, dizendo o seguinte, que há um efeito do corpo sobre o anímico. Ok, não se trata de abandonar isso, né? Então o paciente tem lá, de alguma maneira, um transtorno afetivo do humor bipolar, você pode entrar com algumas medicações e você vai ter efeito, né, sensível ali na vida do paciente, mas não vai tocar na causa, né? O que é muito interessante é justamente isso. Você tira a medicação, o paciente costuma a regredir, a retornar. Quando se trata do tratamento psicanalítico, em especial, o que acontece é o contrário. Por quê? Porque nós estamos tratando um problema que é, de alguma maneira, né, multifatorial, mas que a teoria da psicanálise opera pensando que é de uma causalidade subjetiva, uma causalidade Pensar em causalidade para os transtornos mentais significa reconhecer que talvez alguns pacientes que chegam para o nosso consultório não sejam doentes, por assim dizer,
por, por causa de uma determinação inconsciente. Pode ser um problema orgânico. Eu acho que isso é muito importante. No entanto, quando se trata de uma causalidade inconsciente, de uma determinação inconsciente, pode dar remédio que for. O máximo que vai fazer é estabilizar o paciente. Bom, isso está no Freud, 1890. Né? Agora, vai resolver o problema? Não vai. Não vai, meus amigos. Continuando aqui. Embora exista uma série de estudos e pesquisas tentando localizar biomarcadores específicos para os transtornos mentais de uma forma geral, né? Até o momento não se encontrou nada que apoiasse a teoria da causalidade orgânica dos respectivos transtornos. Podemos dizer, e nem do autismo, tá, gente? O pessoal fala, é genético. Sim, se você não tiver inscrito na genética, não vai aparecer, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque está inscrito geneticamente que o fenótipo vai se manifestar. Pessoal da nutrição, né, da medicina, sabem muito bem disso. Você pode ter o gene ali para a doença celíaca e não ter a doença celíaca. Né? Não é porque tem que a coisa vai acontecer. Né? Podemos dizer que por mais de 2000 anos, no caso da melancolia, que é o transtorno afetivo do humor bipolar, a ciência continua apostando em uma causalidade orgânica sem muito sucesso. De Hipócrates até os dias atuais, o que temos como padrão para diagnosticar é tão somente o relato dos pacientes, em alguma medida a observação comportamental e a fala das pessoas mais próximas. A partir dos dados, teremos então a classificação de determinada pessoa em um tipo de rol, de prateleira de mercado, em que se encontra não apenas o nome da doença, mas também as possibilidades de tratamento e de cura. Ah, tá, peraí, depressão, tá, depressão, pego lá o Black Book da medicina, depressão, trata assim, 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 primeira escolha, esse. Ah, segunda escolha, terceira escolha, esse, tá. Depressão, pega lá o DSM, ah, tá, com sintomas psicóticos, opa, beleza. Transtorno afetivo do humor bipolar, tipo 1, tipo 2, tipo 3, com sintomas psicóticos, sem sintomas psicóticos, com sintomas, ah, como trata? Tá aqui, remedinho. Você pega, então, o nome, diz que o paciente é isso, e aí passa lá no caixa e acerta a conta, pega um remedinho e vamos ver o que vai acontecer. Veja, não é uma crítica aos psiquiatras. Não se trata de uma crítica aos psiquiatras. Né? Se trata de uma crítica a um modelo muito específico de pensar os transtornos mentais. Por quê? Como eu disse, não é tão importante o diagnóstico. O mais importante é o tratamento. Mas, para que a gente possa conduzir um tratamento, é necessário, antes de mais nada, saber do que se trata. Ocorre que um psiquiatra que aposta na disfunção orgânica e tenta por essa via, como foi muito comum na década de 90 e nos anos 2000, uma homeostase, um retorno ao estado anterior do organismo sem um trabalho conjunto com outros profissionais, não terá resultados muito promissores. Hoje em dia já se sabe, inclusive, que o tratamento somente com antidepressivos não alcança um efeito esperado a longo prazo na maioria dos pacientes. Para citar um exemplo, em artigo publicado em 2020 na Evidence-Based Medicine, né, BMJ, os autores chegaram até mesmo a afirmar categoricamente que os benefícios dos antidepressivos tendem a ser visto de forma mínima e possivelmente sem importância para a maioria dos pacientes com depressão maior. Antidepressivos não deveriam ser utilizados por adultos com depressão maior antes que houvesse evidências empíricas comprovando
que os benefícios são maiores do que os malefícios que eles podem causar, os efeitos adversos que eles podem causar. Publicado em 2020. Infelizmente, isso raramente chega nas universidades. Essa discussão está longe de acabar. O foco do subtítulo em que estamos é apenas para problematizarmos a questão do diagnóstico e do tratamento e a partir daí verificarmos como podemos operar com o diagnóstico em psicanálise enquanto uma teoria que sustenta uma, entre tantas outras, práticas no campo da saúde mental. Utilizo esse exemplo da psiquiatria, que aposta na causalidade orgânica, para que possamos problematizar que um tratamento implica necessariamente, em um primeiro momento, em saber sobre aquilo que nos propomos a tratar. A crítica aqui não é aos psiquiatras ou aos médicos, mas a uma lógica que tende a colocar a causalidade orgânica dos transtornos mentais como uma verdade, mesmo que empiricamente falando, não há qualquer evidência disso no campo da ciência. Ou seja, cheio de professor e professora aí no campo da psicologia, medicina, dizendo que os transtornos mentais têm uma causalidade orgânica. Vocês que são alunos podem dizer, prova. Segundo Freud, 1915, Conferências Introdutórias à Psicanálise. Abre aspas. A psiquiatria dá nomes às diferentes obsessões, mas não diz nada acerca das mesmas. Por outro lado, insiste em que são degenerados aqueles que sofrem desses sintomas. Isso proporciona pouca satisfação. De fato, é um julgamento de valores, uma condenação. Quantos de nós já não recebemos pacientes na clínica que chegaram falando assim, eu sou depressivo, eu tenho depressão, há 20 anos que eu trato. Eu sou bipolar, eu tenho TDAH, trato isso desde criança. Eu não durmo, eu tenho problema de insônia. Faz quanto tempo que não dorme? Uns 15 anos. Toma remédio? Tomo. Dorme? Às vezes durmo. Já tentou tirar? Não. Uma condenação. Ora, o que temos desde a época de Freud até os dias atuais é uma tentativa de diagnosticar aquilo que os nossos pacientes nos relatam a partir de teorias que justificam determinados tratamentos. Ou seja, uma teoria orgânica, para justificar um tratamento orgânico. Agora, se a teoria não dá conta de acolher a quem nos procura e não se encontram a partir de pesquisas científicas dados empíricos confiáveis de que o tratamento seja eficaz, estaríamos no campo do tratamento baseado em evidências ou no campo do achismo? Em que será o profissional, partindo de sua interpretação, que dirá se alguém pode ou não se beneficiar do tratamento que ele oferece? Vai ser o profissional que vai dizer? Olha que interessante. Continuamos. Para dar um exemplo, por mais que tratemos a Covid-19 com pílula de farinha, chás ou outros medicamentos no mínimo duvidosos, não teremos nem a cura e nem a remissão dos sintomas. No máximo, alcançaremos algum tipo de benefício terapêutico vinculado ao efeito placebo, que, em se tratando do campo da saúde mental, é muito maior do que quando comparamos com tratamentos de infecções com antibiótico, por exemplo. O que está em jogo é que o tratamento depende de uma teoria que o sustente e que, em última análise, será a eficácia do tratamento que poderá validar ou refutar a teoria. Acho que isso aqui é muito importante, pessoal. A eficácia do tratamento vai validar ou refutar a teoria. Voltando agora para o diagnóstico em psicanálise, Freud afirmou que quando erramos no diagnóstico, o psicanalista terá cometido uma falha prática e causado um esforço inócuo, desacreditando o seu processo de cura. Olha a importância da questão do diagnóstico para o Freud. Errar no diagnóstico põe em xeque
a possibilidade de validação da teoria, no sentido de que a eficácia terá menos chance de ser alcançada com o tratamento ofertado. Este esforço para diagnosticar não é algo paralelo ao tratamento em si. O problema é que, justamente, o diagnóstico em psicanálise não se dá apenas pela fala do paciente, no sentido de que o analista deveria recolher o máximo de informações possíveis, como ocorre em outras práticas no campo de saúde mental, muito menos através da observação comportamental, mas antes, a partir daquilo que se produz na relação com o analista. É muito comum, né, para quem está começando, principalmente na psicanálise, essa ideia de querer fazer uma anamnese, né, ou pegar todos os dados, colocar numa ficha. Esses dias num grupo de WhatsApp aí falaram, alguém tem ali um caderninho específico para trabalhar a anamnese com psicanálise? Aí eu falei, bom, anamnese com psicanálise isso não existe, né? Pelo contrário, a gente foge justamente disso. E aí a pessoa começou a discutir, como assim, tal? Não, é porque eu estou começando. Eu falei assim, mas você já leu o que o Freud recomenda? Você sabe o que é um diagnóstico? O diagnóstico em psicanálise não é checklist, minha gente, tá? Não é checklist. É justamente o oposto do checklist, né? Vamos lá. Segundo Dunker, 2011, já tem um mais atual. Esse aqui é o livro dele, Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, um livro maravilhoso do Christian Dunker. Vamos lá, abre aspas. Em vez de uma classificação exaustiva e de uma descrição objetivante, que condenaria o paciente a ficar desse jeito pro resto da vida, Freud reintroduz uma homogeneidade entre tratamento e diagnóstico, abolida na clínica psiquiátrica. Olha que interessante. Freud abandona a ideia de um diagnóstico definitivo. Abandona. Por que ele abandona? Porque nós só podemos saber do que se trata depois das nossas intervenções. Acho que isso é muito importante, né? Ainda no mesmo livro, Dunker afirma que o diagnóstico é feito não apenas através da transferência, mas da transferência. Olha a importância da gente voltar para o Freud. Quando ele propõe terapia de teste, e ele dá esse nome, terapia de ensaio, terapia de teste, o que ele está fazendo ali é justamente dizendo, vamos verificar na relação transferencial o que se produz do encontro entre aquele que fala e um objeto. Alguém no lugar de um objeto que causa um dizer. Aqui nós podemos fazer um diagnóstico da transferência. Isso é muito importante. Ora, isso é muito importante, pois aqui temos que considerar que o analista, em seu saber fazer com suas intervenções, produzirá como efeito o sujeito no instante em que ele mesmo será submetido à condição de objeto para que o tratamento propriamente dito se inicie. Ou seja, o analista com as suas intervenções vai produzir a entrada em análise, vai produzir a psicanálise. A psicanálise não se dá sem a intervenção do analista. Note bem que a terapia de ensaio aqui é alçada a um outro patamar. Ela mesma é, ao mesmo tempo, o início do tratamento, a possibilidade de entrada em análise e aquilo sobre o qual poderemos, ao diagnosticar, operar na condução da cura. Quero sublinhar isso. O tratamento de ensaio, ou terapia de ensaio, como queiram, é ao mesmo tempo e de uma só vez uma verificação sobre a possibilidade de uma análise na medida em que se realiza um diagnóstico, não do paciente, mas do que se produz em transferência. E mais, isso que se produz em transferência pode nunca mais se produzir com outro analista. Pode se produzir outra coisa com outro analista. Isso é muito importante. Aqui podemos ter um vislumbre dos motivos para que Freud propusesse a ideia de um tratamento de ensaio. Não há, na leitura mais rigorosa dos textos freudianos,
uma clara distinção que determina o exato momento em que um tratamento de ensaio se encerra e o tratamento propriamente dito se inicia. Ao invés disso, encontramos coordenadas que orientam o nosso fazer clínico. Assim, não há um melhor caminho do que aquele que Lacan propôs para pensarmos a prática clínica, partindo da suposição de que seria possível formalizar a experiência analítica. Antes de entrarmos nas entrevistas preliminares propostas por Lacan, convém que retomemos que o diagnóstico, então, depende necessariamente do saber do profissional, e que, em se tratando de psicanálise, o diagnóstico da transferência só é possível com o avanço do tratamento. Não antes e nem depois, mas no decorrer do mesmo. Diagnosticamos uma neurose, uma perversão ou uma psicose para decidir como intervir em cada caso. Não por acaso Freud deu o nome de neurose de transferência para aquilo que se produzia na relação com o analista. Por essa via, nos é possível pensar uma psicose de transferência e uma perversão de transferência. Ou seja, o diagnóstico é a leitura que é feita da maneira como o sujeito se defende da castração, de sua modalidade de gozo, de sua relação com o outro, etc. Não caberia aqui, mais uma vez, uma exaustiva descrição do que seria uma neurose, uma psicose, uma perversão. Também não pretendo dizer como os analistas devem seguir em cada estrutura. Este livro, por ser um trabalho para quem está iniciando, deve ao menos incitar a, em suas limitações, produzir no leitor um sentimento de mais ainda, desejar saber mais, ir atrás de outras leituras, supervisões e trabalhos para amparar sua prática. Que se saiba, no entanto, que uma clínica das psicoses não é o mesmo que uma clínica das neuroses, que também não é a mesma coisa que uma clínica das perversões. Cada estrutura tem seus impasses, limites, desafios e, por que não, possibilidades. Outro ponto que não pode deixar de ser dito é que o sujeito com o qual operamos não é a pessoa, mas antes o sujeito do inconsciente. Sobre essa questão, precisaríamos de um capítulo inteiro para verificar as coordenadas dessa afirmação. Mas sugiro, a princípio, que o leitor verifique os textos O Inconsciente, de Freud, e também A Ciência e a Verdade, de Lacan, para ter uma melhor apreensão dessa ideia. Diagnosticar o sujeito não é nem de longe o mesmo que predicá-lo. Dar um diagnóstico no campo da psicanálise não é predicar o sujeito, minha gente. Isso é muito importante. Mas verificar, a partir do que se produz na clínica, uma maneira muito particular e própria de funcionar dentro de uma estrutura universal que chamaremos de linguagem. Neste sentido, o sujeito não é neurótico, psicótico ou perverso. Interessante ponto que propõe o sujeito como efeito do discurso que se produz em análise. A maneira como este sujeito consegue se relacionar com o objeto que o causa seria propriamente neurótica, perversa ou psicótica. A transferência que vai ser neurótica, perversa ou psicótica, não o sujeito. Vemos então que o analista, no lugar de objeto, pode interpretar o que está se passando na clínica quando percebe que está não apenas dentro do jogo, mas antes, como aquilo que causa o jogo propriamente dito. O analista como causa, do começo ao fim da análise. Se Freud nomeou de neurose de transferência e em diversos textos nos trouxe que o paciente transfere ao analista, ou ainda que o paciente se aproxima do analista com expectativas, que o analista ocupa um lugar privilegiado na relação transferencial, como não ver aí Freud nos dizendo, de diversas formas, que o analista está implicado no jogo, de tal maneira que o jogo mesmo não se daria sem o analista? Para encerrar essa parte, e eis o ponto que talvez seja o principal.
Sabe o analista o que é uma neurose de transferência para diagnosticá-la? Sabe o analista como produzi-la na relação com o paciente? Não o sujeito. Que o procure em sofrimento? Sabe o analista diferenciar uma psicose de um autismo, de uma perversão, de uma neurose? Para responder essas questões, proponho avançarmos no que Lacan chamou de entrevistas preliminares. Bom, o que diz Lacan sobre as entrevistas preliminares? Os analistas nem sempre sabem, tanto quanto deveriam, pela simples razão de que muitas vezes eles não fazem porra nenhuma. Isso não muda absolutamente nada no fato de que o saber é pressuposto à função do analista e que é aí que os fenômenos da transferência repousam. Lacan, 1971. O saber do analista. Bom, gente, aí aqui a gente começa com as entrevistas preliminares e entrada em análise no Lacan. Para quem entrou agora e está perguntando, podemos abrir um pouquinho para um bate-papo, né? Para responder as questões. Se você que vai assistir esse vídeo depois, pode colocar as questões aí embaixo que eu vou respondendo na medida possível, ok?